Vamos lá com a Roberta Barroso, porque o Carille já chegou ao Vasco da Gama. A gente já vai começar o programa atualizando todas as informações de mercado, tá? Já tem o Palmeiras que está agitadíssimo, mas a gente começa com o Vasco e seu novo treinador, Roberto. É isso, Bruno. Bom dia pra você, Mari, amigos do Sport Center, fã de esporte, Piratas do Carille ativado, assim que alguns vascaínos estão falando nas redes sociais. A torcida é um pouquinho ainda dividida, alguns apoiando a chegada do novo treinador e outros ainda com aquele tom de desconfiança. O fato é que Carille foi contratado para essa temporada de 2025, o Vasco que antes tinha sentado para conversar com o técnico Renato Gaúcho, que não aceitou as condições financeiras, diferente de Carille, que aceitou as condições financeiras, e desse Vasco que ainda procura um novo treinador para a SAF. O Fábio Carille também foi escolhido principalmente pela questão de ser um treinador que conhece o futebol brasileiro. O Vasco procurava um técnico assim e que também tem estabilidade nos clubes que passou, então ele se enquadra nesse perfil de busca do Vasco. E a questão também do sistema defensivo. Nesse ano, o Vasco sofreu bastante ali na defesa, terminou o brasileiro com a quarta pior defesa da competição, com 56 gols sofridos. O último trabalho de Carille foi no Santos esse ano, em que conseguiu levar o Peixe para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas depois teve todo um desgaste ali com a torcida, com a diretoria, e ele deixou o clube em novembro. Agora, com Carille no comando, o Vasco também vai avançar nas negociações. Tem tudo alinhado com o volante Tietê do Botafogo. O contrato dele com o Botafogo termina agora no final do ano. Ele não renovou, então é um jogador que está chegando ao clube. E também o zagueiro Lucas Freitas. Ele estava no Juventude emprestado pelo Palmeiras, como confirmou também nosso comentarista Rafael Marques. É isso então, Fábio Carille chegando para comandar o Vasco em 2025. Mas, de fato, a torcida aí bem dividida, só que a maioria acreditando que ele não era o melhor técnico para esse momento no Vasco. Mas é importante a gente destacar que o Carille, ele foi escolhido pelo conhecimento que tem pelo futebol brasileiro e também pela solidez defensiva que ele implementa nas equipes. E isso tem sido muito importante para ser analisado pelo Vasco, até porque nesse último ano, agora em 2024, o Vasco teve a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 56 gols sofridos. Então o Fábio Carille pode ajudar também nessa missão. Ele agora, o trabalho recente, conseguiu levar o Santos de volta à Série A também do Campeonato Brasileiro. Então está bem avaliado pela diretoria, que tentou também contratar Renato Gaúcho, mas ele não aceitou as condições financeiras. Agora, com o treinador contratado, o Vasco vai poder se movimentar mais rápido em relação às negociações, porque vai ter o aval do técnico. A gente já traz aqui que o volante Tietê do Botafogo, ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano, mas está livre, o clube não procurou para ele renovar, então está acertado com o Vasco, assim como o zagueiro Lucas Freitas, que estava emprestado pelo Palmeiras ao Juventude. É o Vasco se movimentando no mercado, principalmente para reforçar a defesa e o ataque. Bruno Mário, eu volto com vocês. Vamos para os números. Obrigada, viu, Beta, pelas informações. A gente tem na tela também os números dos últimos trabalhos do Carille. E aí, obviamente, a gente faz o recorte aqui do Santos, né, na Série B, com 62,9% de aproveitamento, quando ele estava também comandando no Japão, né? Quando ele chega ali com 45,5%. Quando a gente vê assim, o Vasco, manchete, Vasco contrata Carille. Gosto. Tem um ano, Você deu like? Não era pra mim. que nós batemos papo com ele aí na redação. Justifique sua resposta. Tipo, o que você projeta de temporada? O que é o recado? A gente conversou com ele, né? Um ano, ele estava saindo do Japão falando, pô, se tivesse alguma coisa do Santos, lembra disso? Gosto. Sim. Sim, verdade. Ele veio fazer o Bola da Vez. A justificativa é que o Carille está acostumado a pegar bucha pela frente. Mas normalmente... o Vasco não terminou como bucha. Não é verdade? Não, terminou como o quê? Vai dar uma... Ah, não, mas pro que foi a temporada, onde bateu na metade de cima da tabela. Não, o coitado do Carille, quando apareceu... Coitado. Vocês lembram? Ele era um... vocês lembram quando o André Sanches anunciou... Não falava nem o nome dele direito. Era assim, era um Corinthians que não tinha perspectiva nenhuma era a perspectiva do Corinthians. Sim. E o Carille foi lá e levou o time ao título
de campeão brasileiro e tricampeão paulista. Sim. O Carille que fez isso. Sim. E a perspectiva era nenhuma. No Santos, como era? Qual era a perspectiva no Santos? Nenhuma. Ah, mas o time não jogou com o DNA, não sei o quê. Tá bom, o que pediram para o Carille fazer, ele fez. Ele levou o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E a situação do Vasco é essa. Ah, mas o Vasco procurou o Vasco vai do Renato para o Carille, vai do Luiz Castro para o Antônio Oliveira. O Vasco precisa de alguém com experiência para arrumar a casa e aguentar a pressão. O Carille sabe fazer isso. É o técnico dos sonhos? O momento do Vasco não é o momento dos sonhos. Não tem para onde ir, gente. Vai exigir mais do Vasco? Mas e também, quando a gente fala de recado de mercado, recado também do tipo de contratação do técnico. O torcedor, ele olha para o Carille e vê um ano difícil para o Vasco mais uma vez. Eu tenho certeza que se o Sandrão lá, Marinax, tivesse contratado, tivesse comprado a SAF do Vasco com milhões, a perspectiva era outra. Sim. Mas esse comprador não apareceu. O Pedrinho vai fazer o quê? Ele precisa de alguém que ajude minimamente a montar o time e apitar o treino. E isso o Carille sabe fazer. Porque dia 20 de dezembro já. Tava correndo. Essa que é a realidade. O Pedrinho estava correndo atrás, precisava de uma resposta logo para justamente planejar 2025. Tem uma situação que eu estava até pesquisando quando estava vendo o acerto do Carille e tudo mais, questão dos números defensivos do Vasco. A defesa do Vasco foi a 4ª pior do Campeonato Brasileiro. E o Carille geralmente costuma ajeitar as defesas e depois pensar no ataque. Não que a torcida do Vasco vá morrer de amores pelo futebol praticado, mas o que a torcida quer, obviamente, é que o time não passe apertos. Acredito que com o Carille, pela forma que o Carille tem de montar suas equipes ajeitando a defesa, o Vasco possa ter um vislumbre, assim, né? De, não vamos ficar tomando gol adoidado na temporada 2025, mas também não vamos ganhar de 4-0, 3-0 de ninguém. É que é exatamente o contrário do Renato, né? Exatamente. Era esse o que ponto. toma... E o Balbuena tá vindo aí. E a torcida do Vasco vai comemorar. É isso aí, família vascaína. Eu tô chegando com tudo nesse domingão, trazendo as melhores notícias, as melhores novidades do nosso Vasco da Gama. Acabou de pintar uma informação agora, dando conta de que o zagueiro paraguaio Balbuena, aquele que jogou no Corinthians, e é um pedido exclusivo do Fábio Carille, pode estar desembarcando no Rio de Janeiro e, vestir a camisa do Vasco na próxima temporada. É um jogadoraço. Aprovo muito. Balbuena chega para ser titular. Já chegou o Tietê. Vasco foi lá no Botafogo. Me dá aqui o Tietê. Trouxe o Tietê pro Vasco. E agora o Balbuena, que seria uma bela atacada do Pedrinho junto com o Felipe Maestro. Então, assim, se o Vasco ainda conseguir achar um comprador para comprar, né, os direitos da 777, Pedrinho vem se movimentando no mercado e tá fazendo o que pode. E esse acerto, caso o Balbuena chegue, tem que bater palma para o Pedrinho, porque é uma excelente contratação. E desde já eu quero saber de vocês. Vocês aprovam o Balbuena no Vasco da Gama para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.